alunos, eu sou o professor Marcelo Henrique e vamos resolver a questão do Enem 2022, prova azul para ampla concorrência, e no caso de hoje, a questão 99. A questão 99 versa o seguinte: a extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira, Atocarpus heterophyllus, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas... Bom, vamos usar alguns termos aqui, né? Primeiramente, aclimatou, espécie exótica, né? Olha só, o que é uma espécie exótica? Espécie exótica é uma espécie introduzida intencionalmente ou incidentalmente em uma determinada região. O que pode acontecer? Ora, uma espécie exótica, ela pode aclimatar-se. Ela pode quem? Aclimatar-se, ou seja, se adaptar. Ou então, ela pode ser uma espécie bioinvasora, e no caso, quando ela é uma espécie bioinvasora, ela vai provocar severos danos no ambiente. A aclimatação numa espécie exótica já provoca danos. A questão aqui está aqui, a opção. Mas, quando ela é uma espécie bioinvasora, os danos são potencializados. Marcelo Henrique dá exemplos aí de algumas espécies exóticas bioinvasoras que têm causado preocupação no Brasil. Vamos lá. O primeiro é o caracol gigante africano, mais popularmente chamado de caramujo gigante africano. Ele foi trazido, no início dos anos 90, na tentativa de substituir, do ponto de vista gastronômico, o Helix aspersa, chamado de escargot. Só que não deu certo, e ao invés dos representantes aqui do Brasil ter sido destruídos, jogaram no lixo um animal que faz autofecundação, ou então faz dupla fecundação. Resumo da ópera: em toda esquina que tem chuva, você encontra quem? O caramujo gigante africano. Outra espécie é o mexilhão dourado. Ele foi trazido na água de lastro de alguns navios e entrou na região do Mar de Plata. E lá acabou afetando as turbinas de represas. Outro exemplo mais recente, aqui no litoral nordestino, Rio Grande do Norte e Ceará, é o peixe-leão. O peixe-leão está presente no nosso litoral e ele tem mostrado que está se multiplicando rapidamente. Inclusive, essa é uma espécie que tem veneno, recomenda-se muita cautela, e ele está se espalhando na região. Esses são alguns exemplos de espécies exóticas bioinvasoras. Mas também tem uma espécie exótica que se aclimatou muito bem na cultura brasileira, é o búfalo. O búfalo lá na cultura marajoara, na ilha do Marajó, ele surgiu através de um naufrágio que ocorreu no século XIX, e lá se adaptou muito bem, tanto é que ele está inserido na cultura, o búfalo. Temos também outras, a manga. A manga, a gente pensa que é uma planta tropical, não, ela foi trazida da Índia. Temos outro exemplo, o café brasileiro, café da Etiópia, gente. Então tem espécies que se aclimatam muito bem aqui no Brasil. O caso da jaqueira, ela se adaptou muito bem. Ela é muito comum no clima tropical de altitude,
né, na região da Mata Atlântica. Aqui no estado do Ceará você encontra muita jaqueira onde? Ali na região da Meruoca, na região da Chapada não, minto, na região daqui da Serra da Ibiapaba, no maciço do Baturité, tá? Que é uma formação arbórea e gera o quê? Um fruto, né, que é bastante nutritivo, ele é leitoso, né? E as suas sementes, ela também tem o quê? Tem um bom valor calórico. No entanto, nós devemos ter consciência também que quando você ocupa com uma espécie nesse ambiente, você vai diminuir espaço para as outras espécies da biodiversidade nativa. Ou seja, quando você vê as opções aqui, a opção que você vê claramente como correta é o item A. Ela vai quem? Ocupar áreas de vegetação nativa e substituir parcialmente a flora original. E essa substituição também pode gerar o quê? Pode gerar um problema, né, para quem? Para a fauna. Porque pode perder sementes, pode perder flores no processo de polinização, né? Então você vai ter também essa questão. Me lembrei agora também uma planta que tem preocupado bastante. É o chamado o quê? O ninho indiano. O ninho indiano, ele é uma planta até considerada sagrada na região da Índia. Por quê? Porque ela tem uma substância repelente, inclusive se usa, faz loções, né, à base do ninho indiano. O ninho indiano foi trazido aqui para o Ceará na tentativa de fazer o manejo, né, contra algumas pragas na agricultura. O problema do ninho indiano, sabe qual é? É que ela vai matar o mosquito, mas também vai comprometer os insetos polinizadores. Além do que, o ninho indiano tem uma substância que afeta a reprodução e o comportamento das aves. Então, o ninho indiano, o ideal é que ele seja eliminado aqui no nosso território. Para quê? Para exatamente evitar um colapso da questão da polinização e também na questão, né, no comprometimento de algumas aves. Então, o ninho indiano também é uma espécie exótica, só que ela é exótica bioinvasora. Vamos ver as opções. Casos como o dessa árvore podem provocar redução da biodiversidade, pois elas, item A, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Item B, estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Não vai ser isso, né, gente? Essa espécie ela vai estar ocupando a área da flora, né? Então o item A possivelmente é o item correto. Mas vamos analisar os outros itens. Alteram nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Bom, possivelmente pode o quê? Pode gerar alteração de nicho, porque você tem um novo recurso, né? O nicho é exatamente aquilo que o ser vivo vai fazer com o ambiente e com os outros seres vivos. Item D. Apresenta alta taxa de reprodução e se mantém com o número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Vamos lá. Taxa de reprodução e capacidade de suporte do ambiente. Isso aqui tem a ver, sabe com quem? Com esse gráficozinho aqui, ó. Vamos desenhar um gráfico aqui bem bacana. Aqui você tem uma reta paralela ao eixo X. Aí você tem um gráfico assim, ó. Esse gráfico é um gráfico sigmoide, né? Essa reta aqui nós chamamos de K, que é a capacidade de suporte do meio. Ou seja, seria como fosse a lotação do ambiente para aquele ser vivo, certo? Item E. Diminui a relação de competição entre os polinizadores e facilita dispersores de sementes da espécie nativa. Na boa, uma espécie dispersar uma jaca tem que ser muito grande, né? A jaca, ela faz a dispersão de semente através da chamada barocoria. Ela cai no solo e explode com impacto, dispersando o quê? Aqueles gomos. Isso chama-se dispersão barocórica primária. Se ele vai ingerir o fruto com a semente ou não, aí é uma outra história. Tá certo? Vamos aqui à frente, olha só. Eu peguei esse quadro aqui muito bacana, olha só. Quais são os impactos das espécies invasoras? Primeiro, alteração do regime de fogo. Algumas espécies podem o quê? Ter um índice de flamabilidade maior do que outras, viu? Índice de flamabilidade é o índice de risco de incêndio. Alteração da disponibilidade de nutrientes, mudança nas cadeias alimentares, alteração dos processos geomorfológicos, ou seja, comportamento do ambiente mesmo, do solo, do clima, nessa questão. O que mais preocupa? Extinção de espécies, redução da quantidade de água disponível. Tem algumas espécies, gente, que elas são quem? Elas consomem muita água, então elas podem comprometer quem? Colapsar os lençóis freáticos.
redução da biodiversidade, que é a opção correta da questão que nós versamos anteriormente aqui no slide anterior, e a transformação estrutural de uma comunidade. Também pode acontecer isso. São os principais impactos das espécies, né, invasoras. Assim, a opção correta da questão 99 é o item A. Ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Muito obrigado e até a próxima.